Boa noite. Já tá aí. Falem aí pelo chat. Vou abrir meu vídeo aqui também. Ah, Caroline Justo, eu vi que é uma das primeiras que chegou aí, porque vocês pensam, eu tava aqui, ó, só observando quem é que veio para essa aula aí. E aí, Caroline, tudo bem? É, eu vi, eu tô de olho, Carol, tô de olho. Cris, Boa noite, amore, pessoal. coraçãozinho, tudo bom? E aí, Lu? Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo certo? Josué, tá aí a Oi. Tiane também, em Oi, seguidinho, a gente Tiane. apresenta ela. Oi. Pessoal, nós vamos esperar mais uns minutinhos. Aí a gente vai dar uns recadinhos aí para a aula e depois já começamos, tá? Gente, Cris Perfeito. Amada, a gente se formou juntas. Só um adendo ali, porque ela comentou, Tiane. Nos formamos ano passado juntas em Querida. Relações Públicas na URGS. Maravilhosa. Maravilhosas. Eu caí aqui. Não, tô aqui. E aí, mas antes, aproveitando, deixa eu quebrar o protocolo aqui do Luciano, tá, gente? Enquanto a gente espera todo mundo entrar. Posso, né, Luciano? Tá tudo bem, né? Claro, hoje a voz, o microfone é teu. Opa, é nosso. Queria saber aí qual é a expectativa do pessoal para essa noite, né? A gente está falando de tantos assuntos aí. Vamos falar o quanto RP é uma mais que uma profissão, uma mentalidade tão importante nesse novo mundo que a gente vai viver. Comenta aí alguma coisa enquanto a gente começa. E também os amigos, avisem nos grupos, tragam, porque vai ser um papo muito legal aqui, cheio de ideias, uns cases diferentes também. Vamos falar um pouquinho de questões mais sociológicas até, né? Trazendo aí algumas contribuições para a gente refletir sobre esse ambiente digital que a gente já está vivendo há algum tempo, mas que agora parece que veio para ficar na vida de todo mundo, né? Nunca pensei que eu ia dar uma aula na Uniriter da sala da minha casa. Então sejam todos bem-vindos à sala de casa, tá? Fiquem à vontade. Se alguém quiser uma bebida, a gente oferece. Não vai poder servir, mas a gente oferece. Sala de aula, então, gente, é só sem álcool, entendeu? Para o happy hour, depois a gente pode se encontrar no Zoom ali, que aí não tem problema. Pode beber, aqui não, aqui não pode. Maravilha. Brincando com vocês. Quem aí tá começando? Quantos a gente já tá? Deixa eu ver, tá em 19. Quem é que tá começando o curso de RP? Coloca uma carinha aí, ou uma mãozinha levantada para eu saber. E ou digam aí qual é o semestre que estão, se já estão formados. Olha que máximo, Kênia! Isso é muito legal. Isso é, cara, muito legal. Alguém que já tem aí, já está formada, já tem uma trajetória acadêmica e está fazendo RP agora. Nossa, muito legal mesmo. Que joia. Joia saber. Muito bom. Quem mais? Quem mais está começando? Eduarda. Começando, tá no primeiro semestre, Eduarda? Ai, que legal. Bem-vindo, então, ao nosso mundo maravilhoso das relações públicas. Giovanni, formado em PP e final. Ó, esse aqui, que massa, hein? Que completo esse currículo, hein, Giovanni? Já estava trabalhando com publicidade já? Qual era a área da publicidade que tu trabalhava? Luísa, começando, primeiro semestre, joia. Muito bom. Ah, que legal. Já estava mais pertinho das RP, então. Já estava mais. O que te levou a estudar RP depois de estar formado em PP? Por que tu voltou para a faculdade? Ah, aí. Sim, voltou para a faculdade é boa, né? Na verdade, tava aí, tu fez essa complementação, digamos assim, do curso.
Mas quais foram as razões, o que te levou para RP? Tem uma coisa interessante nesse ambiente digital que a gente já leu a resposta do Giovanni aqui. A gente precisa aprender a ouvir, né? A gente tem que esperar o outro. Às vezes é porque a conexão cai, às vezes é porque a pessoa está digitando. E a gente sempre fala, né, que a gente estava muito naquele ritmo do azulzinho lá do WhatsApp. Eu, inclusive, desabilitei o meu, porque eu enchi o saco dessa coisa de tu ficar sabendo os outros leram, se não leram. Cara, dá um tempo para as pessoas, né? Foi muito bom para minha sanidade e para não cobrar a resposta dos outros. Mas é muito louco isso, né? Da gente ter que aprender a esperar para ouvir. É uma inversão de tudo aquilo que a gente tinha como padrão na sociedade, né? Deixa eu ler aqui o que o Giovanni trouxe. Tem um sonho de ser um profissional de comunicação completo. Uau! E para isso, formado nas suas áreas todas. Muito, muito, muito legal. Ó, a Kênia também desativou o azulzinho. Né? Sanidade. Vamos combinar. Fala sério. Ficar ali, refém do azulzinho. Ainda azul, né, Luciano? Se fosse vermelho, a gente até deixava. Mas azul não rola. Se fosse vermelho, tava tudo certo. Mas tudo bem, não vamos falar de time de futebol aqui hoje, é que eu não consigo, né? Porque eu sei que o Luciano também é colorado quanto eu, então a gente pode comentar. Não pode deixar de trazer o assunto. Deixa eu pegar minhas canetinhas, não é porque a aula é online que eu não vou usar meu kit maravilhoso de canetinhas coloridas e não só aqui tomar nota. Vocês vão perguntar coisas, só um pouquinho. Papéis. Então, pessoal, a gente vai dar início aí à aula, pontualmente às 7 horas. Eu queria agradecer, então, muito a Ariane por fazer essa aula inaugural aqui online, muito diferente de tudo que a gente já fez até hoje. A Tiane também, né, por ter aceito o nosso convite. O convite inicialmente era para uma aula inaugural off, né, e aí a gente pensou que não precisaria deixar de acontecer, mesmo com as transformações que a gente está vivendo aí. Eu queria agradecer também as presenças dos professores que já estão dentro da aula ali, o professor João, o professor Francisco Amorim, o professor Belmonte, a Cris. Então temos 4 professores ali trazendo as suas turmas, né? Os alunos devem estar começando a entrar a partir de agora. E a gente vai fazer da seguinte forma. A Ariane vai falar junto com a Tiane. Depois aí de uns 20 minutos, lá pelas 7h20, 7h30, vocês podem começar a fazer perguntas para ela, tá? Essas perguntas vocês podem mandar pelo chat ou levantar a mão ali, que se vocês levantarem a mão, eu vou colocar vocês como apresentadores, e aí vocês terão liberado o microfone e o vídeo, né, para poder interagir com as gurias e que a pergunta fique mais autêntica, né, e a nossa aula fique mais humanizada. Então, assim, é só levantar a mãozinha, que eu vou, no tempo certo ali, entre a fala da Ariane e da Tiane, habilitar o microfone e o vídeo para vocês, certo? Desejo uma ótima aula. Não se privem de fazerem perguntas para que a gente possa fazer uma aula bem interativa, certo? Tá com vocês o microfone aí, Ariane. Show de bola. Bom, gente, mais uma vez, né, um prazer aqui, esse convite, uma aula virtual de RP, é muito legal isso, muito legal mesmo, não adianta, né, a gente, mais hora menos hora, tem que se abrir e abraçar o novo. Eu fiz questão de trazer para esse convite do Luciano, que fiquei muito feliz Ariane, desde o início. Ariane, Oi, diga. Desculpa, agradecer a presença do professor Marcelo Tavares também, que já está aí com a gente. Ah, querido Marcelo! Que bom que tu tá aí. Ótimo. Eu fiz questão de trazer a Tiane. A Tiane é uma RP, como muitos de nós aqui. Ela trabalha comigo já, conosco no Time Fica, né, já faz 1 ano e meio. E ela tem uma visão muito legal sobre uma pessoa que se formou faz pouco, né? Faz pouco mais de 1 ano que ela se formou.
para fazer justamente essa conexão de algumas coisas, que talvez algumas ansiedades de quem está começando, ou quem está começando a estudar agora, ou quem está recém entrando na faculdade pela primeira vez, né? Está um pouco mais distante de mim. Eu quis trazer a Tiane justamente para a gente poder trocar e ter uma visão de alguém que está mais fresquinho aí, que acabou de se formar, para a gente fazer essa conexão. Então, te apresenta aí também, deixa tu entrar e falar, depois eu apresento a Otimifica. Muito obrigada, Ari. Bom, gente, é uma honra estar aqui. A Ari, ela me chamou. Assim, a gente conversou sobre o que trazer, né? E ela me deu essa devolutiva mesmo de que esse olhar um pouco mais novo de quem recém se formou, né? E de fato, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas a escola que eu percorri com ela, né? E na Otimifica durante esse 1 ano, então é um prazer estar aqui. Espero que vocês curtam e espero que eu possa também trazer insights e respiros, né? Porque eu sei que nesse momento, às vezes, a gente fica um pouco em dúvida sobre os caminhos pelos quais seguir, mas vai dar tudo certo. Esse é o recado. Muito obrigada, Ari. Boa noite. E como já... Vamos nessa. Como já é uma tradição, cada vez que eu sou convidada para ir, né, na Uniriter, participar de alguma aula, a última vez foi na aula da Cris, eu, né, sorteio algo. Da última vez eu pedi para adivinharem a minha idade, provavelmente algumas das pessoas vão estar aí, então eu não posso usar a mesma piada, mas a gente vai fazer um sorteio no final da live de um exemplar do meu livro, Inbound PR, Como Sincronizar Negócios Rumo à Maturidade Digital. Então, por favor, não desistam, fiquem aí, anotem as perguntas, porque a gente quer a participação de vocês, tá bom? E aí, quem tiver no final, a gente faz o sorteio. Talvez leve um tempinho para chegar, porque ninguém está indo para a rua nesse momento, mas a gente pode, Marcelo, pode. Se bem que o teu já está guardado, né? A gente já tinha falado que a próxima vez eu ia entregar, mas pode concorrer qualquer coisa do sorteio aí para os alunos também, não tem problema não. Bom, gente, eu sou formada em Relações Públicas pela URGS desde 2003. Trabalho com RP, até muito engraçado, porque esses tempos um amigo me mandou o meu primeiro cartão de visitas e lá estava escrito assistente de relações públicas. Embora eu nunca tenha defendido a ideia de que RP é uma profissão, eu entendo que RP é tão maravilhosa que é muito mais do que uma profissão, ela é uma forma de pensar, ela é uma mentalidade. Mas é muito louco, porque eu me dei conta que no meu primeiro estágio, eu tinha um cartão de visitas onde dizia assistente de relações públicas. Então, eu sempre fui isso foi muito forte em mim. Mas não é porque eu não tive em alguns cargos, em algumas funções, em alguns trabalhos cargo de relações públicas, que eu deixei de ser relações públicas, né? E o que é legal, assim, de contar dessa trajetória toda? Eu sempre gostei muito de cultura. Eu tenho, no momento, estou fazendo mestrado de cultura, planejava estar voltando, porque eu faço em Portugal. Ainda não sei se vai ser no segundo semestre, tá se falando aí de fechamento de fronteiras lá até outubro, né? Então, talvez vai ficar para o ano que vem, enfim, assim a gente vai. Mas eu gosto muito da área de estudo de cultura e eu sempre trabalhei muito com marketing e com relações públicas em grandes empresas. Em 2006, eu saí do Brasil, eu fui para Londres, aí eu morei um tempo em Londres, depois fui para Portugal, e aí eu fiquei fora até o ano de 2015. A primeira empresa que eu abri na minha vida, assim, para ter clientes, né, para ser contratada, foi em Portugal. Eu me dei conta disso há pouco tempo, e aí eu, inclusive, né, caiu a ficha do quão maluca eu sempre fui, porque além de não ser uma profissional da área de gestão, vai abrir uma empresa num outro país, mas isso trouxe muita coisa legal e trouxe muito aprendizado. Em 2015 eu tive que vir ao Brasil para passear, na verdade, né? E nesse período que eu tive na Europa, eu trabalhei em empresas na Inglaterra, em 2 bancos, na verdade num banco, numa de consultoria, a KPMG, e a minha experiência com consultoria lá, que na verdade eu não era consultora, eu era assistente, né, de consultores, eu tinha um trabalho temporário, mas que foi um trabalho temporário de mais de 2 anos, uma empresa que tem uma cultura riquíssima e presença global, né? Eu entendi um pouco mais sobre o trabalho do consultor. Mas ainda assim eu tinha a ideia, né, de ter um negócio meu, né, enfim, e aí em 2010 eu abri uma agência. Quando eu abri a agência, no dia seguinte, eu já sabia que aquele formato de trabalho não ia funcionar. Porque assim, o que acontecia? O cliente às vezes não entendia o que eu queria dizer, né, enquanto agência. Eu às vezes não entendia o que o cliente queria dizer, eu não tinha muito bem clareza, porque ele me pediu uma coisa, dizendo, não, vou resolver, vou fazer, vou achar o caminho, vou solucionar.
E aí eu vi que aquela relação ela já estava desgastada e não era um problema meu, era um problema do mercado. Em paralelo a isso, estavam surgindo no mercado diversos modelos de marketing, de atração, de permissão, já se falava muito nessas coisas. Eu disse assim, gente, o que o pessoal de marketing está falando é relações públicas. Eles estão falando de atrair pessoas, de se relacionar por e-mail, mas ao mesmo tempo eles estão usando uma abordagem muito robotizada. Eles não estão usando uma abordagem, enfim, uma abordagem como deveria ser no nosso entendimento, né? Uma abordagem mais, enfim, de construção de relacionamento e reputação mesmo. E aí eu pensei, bom, se tá faltando isso, talvez eu precise começar a pensar sobre tudo isso. Aí eu comecei a ir em muitos eventos, comecei a frequentar aulas de ciências humanas, de literatura, de sociologia, de antropologia, na universidade onde eu estou fazendo mestrado também. E aí eu entendi que, na verdade, o que estava acontecendo no mundo era uma grande mudança de mentalidade. Tá? O que eu quero dizer com uma mudança de mentalidade? O mundo, na verdade, ele estava deixando de ser analógico e quadrado para se tornar um mundo onde as pessoas estão amplamente conectadas, onde as coisas têm que fazer sentido para os dois lados num relacionamento. Né? E aí é muito louco pensar sobre isso, porque isso tudo aconteceu lá em 2010, tá? Vocês estavam ainda brincando na escola, muitos de vocês aqui. Mas lá em 2010 eu estava refletindo sobre tudo isso, né? Faz uma década voa, então assim, ó, curtam cada momento em casa e quando der para voltar para a rua também, tá tudo bem. Porque com essa história, com esse advento do coronavírus, me parece que o digital ele deixou de ser intangível, né? Antes a gente pensava no digital como algo inalcançável. A gente nunca enxergou o digital. Mas ele sempre esteve aí, ele sempre veio nos conectando. E quando a gente olha hoje para a rua, a gente também não vê o coronavírus. Mas a gente sabe que ele está ali. E a gente sabe que a gente tem que se proteger. E a gente sabe que a gente tem que estar em casa, né? E como eu falei, estamos aqui falando, né, dos nossos ambientes mais íntimos. Eu estou no máximo de intimidade que eu posso dar para alguém. Eu estou na sala da minha casa e a gente está aqui conversando. Então, as minhas vulnerabilidades ficam mais visíveis. As dos outros, né? Cada um no seu ambiente, quando abre a sua câmera também. E isso tem muito a ver com o que vai acontecer daqui para frente. Eu também gosto de dizer, né, de todos esses estudos que eu fiz, eu me dei conta que uma das razões por que as agências não entendem clientes, os clientes não entendem as agências, é porque à medida que a gente vai crescendo e vai evoluindo na carreira e na vida profissional da gente, a gente se distancia bastante da nossa essência, né? E a gente cai em zonas de conforto. A zona de conforto de um salário, que é melhor do que quando eu comecei, a zona de conforto de uma rede de pessoas, que é maior e mais forte do que quando eu comecei. Só que essa zona de conforto, ela na verdade é uma ilusão, né? Por que ela é uma ilusão? Porque quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente interage, mais é que nem entrar numa biblioteca, né? A gente sabe que nunca vai dar conta de ler todos aqueles livros. E quando interage com pessoas de outras áreas ou pessoas mais novas, e no mundo digital acontece muito isso, a gente tem acesso a tudo o tempo todo, a gente entra naquela síndrome do Benjamin Button. É um filme que não sei se vocês viram, com o Brad Pitt, que ele nasce velho e morre um bebê. Né? É uma inversão aí do ciclo da vida. E, na verdade, eu acho que é muito isso que acontece com a gente no digital. Quando a gente pensa que chegou no auge da nossa maturidade, a gente tem todo um mundo de coisas para aprender. E hoje, especificamente hoje, nessa aula inaugural, a gente voltou, assim, em escala global, a estaca zero. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Como é que vai funcionar? Eu sempre parti do princípio, ao desenvolver a metodologia do Inbound PR, que a gente precisa muito revisitar os clássicos, a gente precisa ler e reinterpretar o que já foi escrito, porque, de alguma forma, existe uma conexão entre os autores, né, das teorias, dos livros, que vai muito além daquilo que está escrito. O que eu tenho a dizer para você sobre Inbound PR está muito além das 128 páginas que eu consegui consolidar, porque tinha 500, né? Eu não ia lançar um livro de 500 páginas, não seria louca, ninguém ia querer ler. Mas tudo que eu tenho para dizer e de experiência vai muito além disso.
Então, é preciso uma conexão mais profunda, é preciso um encontro maior, é preciso uma convivência mais próxima. E eu acredito que o digital vai nos trazer muito mais isso. Então, essa é a base. Em termos bem práticos, tá? E aí aqui a gente dá uma viajadinha. Eu sei que tem um pessoal da sociologia, imagino que tem aí. Queria ouvir as dúvidas, né, os questionamentos do pessoal também, que não é não é da comunicação diretamente, mas porque hoje em dia todo mundo é da comunicação, né? Mas a metodologia, ela tem 3 etapas. O que aconteceu? Ao conviver com marketing, com gestão, trabalhar muito com tecnologia, meu primeiro emprego foi na Dell, né, enquanto profissional de comunicação. Então, eu aprendi durante 6 anos, ali vivi dentro de fábrica, traduzindo conceitos tecnológicos para jornalista, então eu tinha que aprender antes, né? Eu me dei conta que faltava método para comunicação. Não que faltasse no sentido de que é insuficiente, mas para a gente lidar com esse mundo digital, VUCA, que tudo muda, e que a gente precisa, né, constantemente estar se reinventando, eu não diria nem que é líquido, eu acho que é etéreo. A gente, né, o Bauman falou lá na realidade líquida, eu acho que a gente está indo para uma realidade agora que as coisas vão se tornar, a gente vai ter que realmente acreditar para enxergar, que nem aquele filme do, como é que é o nome? O Expresso Polar, que na cena final, né, todas as crianças estão vendo o Papai Noel, e o único que não enxerga o Papai Noel é o que não acredita. E ele só vai enxergar o Papai Noel no momento que ele acreditar. Eu entendo que no digital e no nosso trabalho, as coisas vão passar muito por aí. A gente vai precisar acreditar. A gente vai precisar acreditar nas conexões humanas. A gente vai precisar acreditar nos relacionamentos. A gente vai precisar acreditar na proximidade para que as coisas, de fato, tragam resultado para nós. Então, vendo que o mundo estava se tornando cada vez mais digital, que a tecnologia tinha muito processo, e que até em alguns aspectos estava nos superando quando o tema era comunicação. Eu lembro de uma vez, numa reunião com gerentes de tecnologia, eu ficar chocada com o quanto eles estavam se comunicando melhor entre eles do que eu me comunicava com os meus colegas de comunicação. Porque eles estavam trazendo para dentro do trabalho processos e métodos de tecnologia que, na verdade, é o que norteia o nosso mundo hoje. Quando a gente pega, não estou com o meu celular, estou com o celular aqui, quando a gente pega o celular e acessa, sei lá, um Spotify, o Spotify ele não nasce pronto, ou o programa que a gente quiser, o Instagram, qualquer um que a gente use mais, ele está constantemente sendo atualizado, ele tem novas versões, ele nunca está pronto. E esse eu acho que é o primeiro entendimento. Nada nunca está pronto no digital. A gente vai estar sempre construindo e reconstruindo. Então, se nada está pronto, como é que a tecnologia lida com isso? Como é que as empresas, as grandes startups, elas crescem, se multiplicam, faturam um monte? Acredito que isso vai mudar agora também um pouco, mas isso é uma outra conversa, né? Como é que que métodos são esses? Que processos são esses? Então, eu fiz um cruzamento de alguns processos que já existiam no marketing, de análise de mercado, de processos de tecnologia e de metodologias, como as metodologias ágeis, e do que a gente já tem de conhecimento centenário de relações públicas, de gestão da comunicação orgânica e de gestão de relacionamento, de posicionamento e todas essas temáticas diversas que a gente tem em RP. E consolidei tudo no Inbound PR. Então, o método, e até eu já passo aqui, eu não vou falar muito da Ultimifica, porque eu vou deixar para a Tiane falar. A Ultimifica é a empresa que eu criei de 2015 para poder colocar essa metodologia no mercado, no formato de consultoria. Por que consultoria? Porque ela é uma metodologia parceira das empresas e das agências. A gente não nasceu para concorrer, a gente já nasceu numa mentalidade de colaboração, de cocriação, de coopetição. E até essa semana a gente está colocando um programa de parceria, porque a gente quer que as agências venham aprender junto conosco, não aprender conosco, mas aprender junto conosco. A gente quer mais colegas de comunicação aprendendo dentro e fora da sala de aula. Eu sou uma pessoa extremamente crítica e fico muito braba, e falo isso publicamente, quando as pessoas vêm me dizer que a universidade não prepara para o mercado. Eu sou grata à minha universidade por não ter me preparado para o mercado, mas por ter me ensinado a pensar. Porque a gente está na universidade para aprender a pensar, para fazer novas conexões, para acessar teorias e para construir relacionamento. Eu acredito demais nisso. Uma vez eu ouvi de uma menina numa aula lá em São Paulo, que ela tinha ido fazer um curso com a Kunsch em São Paulo, mas que não tinha sido muito útil. Aí eu disse assim, não, para um pouquinho. Como assim? Pagou para fazer um curso com a Kunsch e o curso não foi útil? Porque eu não pude aplicar no meu trabalho. Eu disse, amiga, mas olha só, a Kunsch é a maior
teórica de comunicação. E outra, até tem coisas que ela traz ali que são bem práticas, sim, mas não vai para um curso com a Kunshi para aprender a botar o inbound PR na prática. Não é esse o propósito. O inbound PR vai beber na fonte da Kunshi para poder refinar os seus processos e tentar entregar algo que o mercado quer e que a teoria rege. É isso que a gente tem que fazer o tempo inteiro. E cada vez mais a gente vai ter que ter tempo para casar essas duas coisas. Então, para fazer inbound PR, que é uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Como é que eu faço isso? Primeiro, a gente tem que entender o momento de maturidade de marketing e de reputação das empresas. A gente criou um algoritmo para isso, que está trabalhando para disponibilizar publicamente para todo mundo, ainda não está pronto, ainda mais não sendo área de logística, isso leva um tempinho mais, mas a gente primeiro entende qual é o momento. Por quê? Um dos erros que a gente comete quando vai fazer um planejamento de comunicação é querer colocar a nossa ideia, a nossa verdade, a nossa criatividade. Só que às vezes o cliente não está pronto para ela. Então a gente precisa entender em que estágio ele está e o que ele precisa para passar para o próximo. Essa é a primeira coisa que a gente entrega na metodologia. A segunda coisa que a gente entrega na metodologia de 3 é um planejamento ágil. A gente chama de planejamento de marketing ágil, e eu vou contar um segredo aqui para vocês. A gente fala muito em marketing, porque dificilmente um cliente compra comunicação. Ele compra, quer vender mais, quer gerar mais reputação, quer mais visibilidade, ele compra muitas coisas. Quando a gente tem uma empresa, a gente precisa se adaptar à linguagem do mercado, o que não significa que eu vou me vender para a linguagem do mercado. Mas o mais legal que a gente tem aprendido nesse processo é que, ao fazer um planejamento com o cliente, de acordo com a nossa metodologia, quando termina, ele já entendeu a diferença entre marketing e comunicação. Só que a gente entregou primeiro o que ele queria. Ele tinha angústia de não saber qual era o próximo passo. A gente mostrou onde ele estava e a gente entrega o que ele tem que fazer a seguir de acordo com o negócio dele. A metodologia existe, ela é aplicada, mas ela não é uma fórmula mágica. Ela tem que ser casada com a realidade do cliente. Terminamos esse planejamento, a gente entra no trabalho de operação. Só que essa operação e o planejamento, ele não é feito anual. Ele é feito para períodos curtos, de 3 meses. Por quê? Às vezes até um pouco mais longo, dependendo do cliente, mas via de regra é 3 meses. Porque a gente entende que a cada 3 meses o mundo muda muito. Vocês imaginem hoje, a gente está aqui dia 2 de abril. Imaginem como a gente vai estar, abril, maio, junho, como é que a gente vai estar no dia 2 de julho, depois de tudo isso que a gente está passando. Alguém aí consegue imaginar? Eu não consigo. Então, como é que eu vou fazer um planejamento anual? Se daqui 3 meses eu não sei o que vai estar acontecendo, o que dirá um planejamento anual? E isso, gente, é tecnologia. Isso é digital posto em prática. É a gente entender como é que a gente faz essas correlações e como é que a gente usa essa inteligência da tecnologia, que não é a inteligência artificial ainda, é a inteligência. A tecnologia tem uma forma de uma organização. Como é que a gente traz essa organização para dentro da nossa forma de fazer comunicação? Então, isso aí é essencialmente a metodologia. Entender o momento de maturidade, fazer o planejamento ágil e acompanhar esse trabalho o tempo inteiro. Porque não é no planejamento que as relações públicas acontecem. Quer a gente chame de relações públicas, quer não. Eu, todas as vezes que posso, tento chamar, mas não é todo cliente que entende, né? Então, a gente vai também absorvendo a maturidade do outro para poder desenvolver a nossa. E aí, é assim que a gente entrega. E aí eu passo a palavra para minha querida Tiane para contar para vocês na prática como é que foi encarar esse mundo, de também ter experiência em agência, ter recém se formado e trabalhar nesse formato aí meio maluco, né, Ti? Conta aí como é que tem sido isso para ti. Gente, eu vou fazer o experimento aqui de colocar minha câmera, ela estava um pouquinho ruim, só para a gente aproximar aqui, não sei se vocês estão me vendo, ela está um pouco nublada, mas eu acho que fica mais próximo assim, prefiro também. Eu vou tirar a minha para ver se dá uma estabilizada. Isso, vou tirar beleza. A minha. Tá ótimo. Bom, tá ótimo. A Ari já me apresentou brevemente, mas eu vou falar um pouquinho de mim para então começar a minha fala sobre a minha experiência na Ultimifica mesmo, assim, que tem 1 ano e meio mais ou menos, né, como a Ari falou. Eu acho que tem alguns ganchos importantes da fala da Ari, até para trazer o contexto, né, porque quando a gente fala de comunicação, é uma coisa muito maravilhosa, porque para quem é apaixonado, a gente vê diversos fatores que acabam convergindo numa coisa só, e
por que eu estou dizendo isso. Até foi engraçado quando ela falou sobre acreditar para realizar, para a gente fazer acontecer. No contexto em que a gente se insere atualmente, nos dias de hoje mesmo, né, dia 2 de abril, que a gente se vê em uma situação de isolamento, com fatores diferentes, ambientais, com os quais a gente precisa aprender a lidar, né? E ontem à noite eu assisti a um filme, Matrix, de 1999, e ele é extremamente atual, vocês já devem ter assistido, a maioria de vocês, mas só esse gancho, eu não ia falar sobre isso, mas não pude deixar de aproveitar a oportunidade, porque é exatamente isso, assim, o quanto a gente precisa realmente construir as coisas na nossa mente para conseguir, então, tangibilizá-las, e com a comunicação nada mais é do que isso, né? É muitas vezes uma jogada de sorte a gente fazer as coisas, porque é erro e acerto o tempo inteiro para a gente aprender. E falando sobre isso, eu me formei ano passado, né, como a Ari antecipou, me formei em janeiro do ano passado em Relações Públicas, então eu venho nessa caminhada há muito pouco tempo, né? Mas antes de me formar, eu trabalhava em agência, que tem uma estrutura e uma dinâmica completamente diferentes dessa que a gente tem na Otimifica. Então, o que é muito maravilhoso, porque eu venho com um repertório, eu vinha com uma ideia de construção de planejamento, de comunicação, muito adversa daquela que eu tenho hoje, né, que vem muito da orientação toda da área, eu sempre brinco com ela, mas é verdade, foi quase uma segunda graduação, né, esse um ano aí na Otimifica, porque é o movimento que a gente faz sem perder o foco do que a gente acredita. Eu venho de uma área acadêmica bastante intensa, eu sou completamente apaixonada por pesquisa, e me caiu como uma luva a possibilidade de estar trabalhando em um local onde a pesquisa não é um paralelo à minha atividade, né? Na verdade, a gente está o tempo inteiro estudando, eu e a Ari, a gente conversa, a gente tem trocas para além do horário de expediente, né? Em que a gente realmente faz essas construções juntas, né? Sobre o que a gente acredita, sobre a maneira como a gente pode incrementar o método, né? E tudo isso que ela já tem bastante estruturado e que a gente operacionaliza na Otimifica. Então, passada essa parte, uma experiência da agência, esse um ano na Otimifica, essa parte da pesquisa e do estudo sempre muito presentes junto com a minha prática. Alguns pontos que eu acho que são interessantes de trazer, como ela introduziu a parte do embalde PR, né, que é o método. Existem alguns conceitos que são muito importantes também, que geram uma quebra de paradigma quando a gente pensa em comunicação. E eu falo muito por mim, assim. Como eu vinha de agência, que trabalhava também com marketing digital, eu tinha uma ideia muito de caixinha fechada, né, sobre como desenvolver as coisas, e parecia que eu sempre tinha uma restrição. Só que quando a gente fala de mentalidade digital, a gente sai só, né, claro que não é pouco, mas assim, não é só uma questão do marketing digital. A mentalidade digital é tu movimentar todo o entendimento, né, sobre os contextos, as variáveis das coisas que nos interpolam na vida, para pensar numa dinâmica de ser digital, ou seja, de as coisas estarem acontecendo e funcionando, independente do meio que a gente está utilizando. Tipo agora, essa aula era para ser presencial, a gente ajustou perfeitamente, está funcionando, não estamos fisicamente perto, mas está fluindo, a gente está passando conteúdo, está dando certo. Então, isso é uma questão, e quando a gente fala, até mais cedo nós falávamos sobre isso, né, a coisa da transformação digital, não é muito por aí no sentido de que tu não parte do 0 pro 10, né, numa escala de 0 a 10. E hoje a gente vê que vive muito uma situação assim, que a gente está vivendo a coisa, no caso desse isolamento, a situação que a gente está, e a gente está entendendo como é que funciona, está se adaptando e construindo, né? Então, na vida acontece dessa forma e a comunicação nem se fala, né? A gente vai experimentando e ajustando o tempo inteiro. Outra coisa que o embalde PR traz também, que talvez se diferencie bastante das principais práticas e que é um grande aprendizado meu, pessoal, é o modo de como colocar relações públicas nisso. Porque às vezes a gente fica pensando, poucas pessoas sabem o que é relações públicas, é difícil, não sei se vocês já passaram por isso, talvez alguns um pouco mais antigos, assim, quando a gente se depara com a pergunta, tá, mas o que o Relações Públicas faz? O que é Relações Públicas? Aí tu fica assim, tá, por onde é que eu começo, né? O que eu posso falar das milhões de coisas que estão no nosso leque de possibilidades? E na Otimifica, até pela área de Relações Públicas, obviamente, né? Todos esses processos pensados e o modo como a gente usa da prática com os clientes é interpolado o tempo inteiro pela mentalidade de relações públicas, ou seja, a gente tem processos, a gente monta planejamento, né, a gente trabalha com 1000 conceitos do inbound marketing, né, que é o que nos guia,
mas tem esse toque das relações públicas que está colocando o protagonismo no relacionamento, no ouvir, na escutativa, né, essa troca constante com os clientes. Então, isso é um dos grandes ganhos que eu entendo também para mim, para o meu lado, enquanto relações públicas, né? E hoje fica um pouco até mais fácil explicar o que eu faço, né? Porque eu consigo pegar uma coisa que é mais tangível para as pessoas, né? Em senso comum, e digo, ó, relações públicas dá esse tempero aqui porque a gente não pensa numa coisa engessada, né? A gente consegue extrapolar, e essa parte criativa também, né? E de relacionamento é um contributo extremamente importante. Fora daí o know-how, né? Que a gente usa em termos de ferramentas e de outras coisas também que a gente precisa dar conta, né, na hora de atender um cliente, na hora de lidar. Enfim, isso tudo para dizer que esse monte de coisa que eu resumi, muito resumida, assim, tem uma série de outros conceitos que a gente aplica, que a gente discute, mas o grande aprendizado, e eu acho que o grande estofo que a gente tem quando a gente faz uma coisa que a gente ama e quando a gente entende onde a gente pode se colocar enquanto um profissional da comunicação, é realmente, primeiro, não perder o foco que a gente tem, a essência, nos motiva pelo movimento, porque a mudança é a única coisa constante que a gente vai ter. Então, eu acho que é uma grande habilidade do comunicador conseguir fazer esses movimentos sem perder a linha, né? A gente precisa saber muito bem onde a gente quer chegar, mas o caminho a gente constrói enquanto caminha. E, enfim, enquanto otimifica, enquanto parceira nesse sentido, né, de estar junto, de ter visto muitas mudanças dentro da Otimifica também, a gente nunca perdeu a raiz, a gente nunca perdeu essa essência que é o que dá valor ao trabalho, às nossas entregas. E, bom, eu acho que basicamente é isso, assim, Ari, eu não sei se tu quer que eu fale um pouquinho mais sobre objetivos e coisas assim, mas um relato muito pessoal e genuíno, assim, que eu queria passar, porque eu acho que isso é uma coisa que talvez eu não tenha escutado tanto também quando eu estive, né, quando eu estava estudando, de realmente vir alguém que recém se formou e dizer, olha, ok, eu passei por vários lugares, mas o que eu não posso perder na hora de escolher alguma coisa, de começar um trabalho? Cara, tu precisa entender exatamente qual é o teu foco, qual é a paixão, o que te fez entrar no curso de Relações Públicas hoje, né? Sempre lembrar, pôr isso ali num vazio, deixar crescendo, né, enquanto passa esse tempo, para que a gente nunca perca esse gás, né, e não tenha medo de se movimentar e mudar o tempo inteiro. Eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso mesmo, Tia. Não tem nem a ideia, era mesmo contar um pouquinho da tua experiência e, né, de ter vindo de um trabalho de agência para um trabalho de consultoria. Eu entendo que o profissional de RP é muito mais consultor do que agente. Nós somos muito mais do que agentes, né? Nós somos articuladores, nós somos organizadores, nós somos gestores do processo de comunicar enquanto profissão, né? Enquanto profissão é isso, mas a gente é muito mais do que isso, né? A gente é fomentador de bons relacionamentos, é fomentador de empatia, é fomentador de comunicação não violenta, e de tantas outras coisas, né, que a gente vê surgirem aí no mercado. Eu não sei se vocês têm perguntas, a gente preparou algumas coisas para hoje aqui, tá? Mas a gente queria mesmo tentar pautar a nossa conversa mais. Oi, diga. Oi, por perguntas mesmo. O Josué Borges levantou a mão ali e eu já coloquei ele como apresentador ali, então ele tem ali o microfone e a câmera habilitados ali, Josué. Se tu quiser, tu tem a palavra aí. Bem, ótimo. Vai lá, Josué. Oi, Josué? Bom, vamos seguir. Ele está com o microfone aberto. Então, quando ele. Ele fez ali pelo chat. Quando ele conseguir. Acho que agora vem. Tá bom. Então, Parabéns pela fala. Várias provocações interessantes. Quer ler, Luciano? Posso ler também. Pode ser, eu vou ler. Tá bom. Parabéns pela fala, adorei. Várias provocações interessantes. Quero fazer uma pergunta. O mundo está mais fluido, né? As coisas não se encaixam mais em gavetinhas. Dentro disso, eu costumo dizer que para meus alunos que se antes a comunicação era fonte de muitas tendências, hoje me parece que talvez a fonte de maiores transformações são as startups, a inovação e a tecnologia. Se nos anos 80, 90 e 2000 as agências eram fontes de cultura popular, hoje o Vale do Silício me parece influenciar muito mais o mundo.
como a comunicação e as relações públicas podem também aprender o universo da inovação. É possível trazer conceitos desse universo também para dentro da comunicação? Sem dúvidas, é uma das bases, assim, todos os conceitos que a gente trabalha, né, metodologias ágeis, o próprio Lean, a ideia de MVP, de iteração, todos são conceitos da tecnologia. Eu acho que é interessante esse teu comentário, antes até da pergunta, porque hoje a fonte das maiores transformações são as startups. E aqui, quando tu dizia, né, antes a comunicação era a fonte das tendências, né, tudo era mídia. Mas é engraçado como a gente ainda está apegado a esse conceito da mídia inovar, porque qualquer rede social nova normalmente é o primeiro lugar onde as pessoas se apegam, né? E aí elas associam a rede social digital à tecnologia. Só que, na verdade, a rede social digital ela é só um canal. Ela é como se fosse, todas elas, é como se fossem grandes outdoors gigantes. Imagina que antigamente, quando era físico, né? A gente tinha lá outdoor, tinha que pagar para botar um anúncio no outdoor. Hoje a gente não tem que pagar mais. Hoje a gente tem 20 outdoors disponíveis todos os dias. A cada hora a gente tem outdoors que se renovam, porque é o tempo de cada mensagem nas redes sociais, não é? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que adaptar não é nem trazer os conceitos para esse universo, mas é rever os nossos conceitos do que é comunicação. O que é comunicação nesse contexto? Nesse contexto que a gente tem voz, e até é muito engraçado, tá todo mundo reclamando, né? Ah, tem muita live, não sei o quê. Eu não acho ruim, eu acho maravilhoso. As pessoas estão conversando, elas estão dialogando, elas estão tentando encontrar um lugar onde elas possam falar. E isso é muito interessante nesse contexto que tu traz, porque assim, não é porque a tecnologia surgiu que a essência da comunicação e das relações públicas e do jornalismo e até mesmo da publicidade vão morrer. O que significa a comunicação ser protagonista? Significa que a maneira como a gente interpreta as coisas muda. Por exemplo, antes, quem tinha voz, quando a gente falava a voz de uma marca, a gente associava a um porta-voz. Hoje a gente tem vários porta-vozes e a gente mesmo vira porta-voz do nosso trabalho, da nossa marca, e isso não tem nada de errado. Agora, a gente tem que entender que a voz deixou de ser só uma ferramenta, digamos assim, de comunicação, e ela se tornou também uma ferramenta de branding. A nossa voz, cada vez mais, ela está se transformando em uma ferramenta de branding. Então, assim, eu acho que não só a tecnologia vai mudar a comunicação, mas a comunicação está se mudando em função da tecnologia. E aí eu te inverto a pergunta. O que será que a comunicação e a essência que a gente conhece pode ensinar para todo esse universo de Lean Startup, de metodologias ágeis, de desenvolvimento de startups, porque tem toda uma perversidade nesse mundo de startup que eu acho que a gente não parava para pensar, e a gente vai ser obrigado a parar para pensar agora. A quantidade de dinheiro que se coloca e que se investe em empresas, e eu falo isso porque eu sou mentora de startups também, e, enfim, contribuo em diversos processos com startups dos Estados Unidos, daqui. Eu não posso acreditar que esse dinheiro todo é um dinheiro que existe disponível no mundo para ser investido. Tem alguma coisa errada aí acontecendo. E assim, será que uma empresa, para ser bem sucedida, ela tem que vender milhões? Será que ela tem que ter uma base absurda de usuários? Será que isso é o que faz essa conexão, essa conectividade toda que a tecnologia traz funcionar? Eu me questiono muito sobre isso. Então, sim, a gente tem muito que aprender com a tecnologia, mas eu acho que a gente não pode se iludir, porque a tecnologia ela está a serviço e a comunicação também está a serviço. Então, embora ela agilize os processos, ela faça as coisas acontecerem mais rápido, cara, a gente está aqui usando uma baita tecnologia. Collaborate, até falei para o Luciana de um cliente nosso, primeira vez que a gente está experimentando o Collaborate na prática. Só que assim, ele tem pausas. A internet às vezes falha. E aí? Como é que a gente garante esse espaço em branco que fica entre o que eu estou falando e o que vocês estão escutando e vice-versa? O que é isso? Não é tecnologia, é comunicação. Então, eu acredito sim que o conhecimento, a estruturação do conhecimento, ela é muito útil, mas a gente também tem que perguntar o que é comunicação, né? O que essa base, essa
essa profusão de coisas que a gente sabe que tem no nosso universo também pode ensinar para a tecnologia, em termos de humanidade, humanização, né? Em termos de ser menos um pouco ganancioso do que a gente está sendo, né? Porque o que conta mesmo é a conexão com as pessoas. Eu acho muito legal essa tua provocação, de verdade. Mais um comentário aqui do Josué. Ti, não sei se tu quer comentar Josué, alguma coisa então... também sobre a questão. Ari, eu acho que falhou aqui a tua voz para mim. Não sei se foi geral. O Josué, ele tá perguntando eu queria ali... saber se tu quer comentar. Não, pode seguir que depois eu coloco. Pode seguir, Luciano, desculpa. O Josué agradeceu ali a resposta, né? E ele perguntou como vocês, nesse período de crise, eles estão lidando com os clientes ativos e quais foram as estratégias que vocês criaram, né? Então, vocês mudaram o planejamento e de que forma vocês fizeram isso. Depois, o Marcelo, ele pergunta, então, para a Ariane e para a Tiane, se, na opinião de vocês, como o relacionamento pode permear e sustentar a comunicação nesses tempos de conectividade e de comunicação fluida? Muito legal. Ti, começa aí, porque quem está cuidando dos clientes mais de perto é tu. Como é que a gente está lidando com tudo isso? Beleza. Bom, eu acho que isso é um desafio, né? Porque, enfim, e acho que são nesses momentos em que a gente coloca em prática, de fato, essa questão do relacionamento, né? Porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente parte do pressuposto que existe uma alteridade, né? Tu escuta e tu ouve. Quer dizer, tu escuta e tu ouve é ótimo, tu fala e tu escuta. Então, eu acho que esse é o momento em que a gente está praticando de forma ainda mais intensa a escuta ativa. Né, eu acho que isso é super importante, a gente fala muito sobre isso, né, Ari? Às vezes a gente entra num looping tão intenso de falar, de querer entregar solução, de ajudar nas melhores das intenções, e muitas vezes a gente perde de contribuir em detalhes porque a gente deixou de ouvir alguma coisa, e não é por mal, né? Então eu acho que nesse momento, no contexto em específico em que a gente está, a coisa mais importante que a gente tem a fazer é ouvir. Claro, depois a gente dá o contraponto, mas às vezes até um papel de psicólogo, né? Aquela coisa, a gente ouve qual é a dor desse cliente, às vezes não é nem relacionada a uma coisa prática que a gente possa contribuir em termos de planejamento, de processo, mas é o medo, é a insegurança, é não saber o que vai vir depois e como é que faz, e continua mais para um lado ou para o outro. Então, assim, é um papel de consultoria nível hard, né? Uma orientação que a gente precisa dar nesse momento, que a gente se coloca num papel de desafiadas também, porque a gente não tem todas as respostas, e isso nos instiga a estudar e a procurar, né, a partir dessas perguntas. Então, eu diria que nesse momento o principal desafio frente ao cliente é ouvir essas coisas, manter a serenidade, né, porque, enfim, o trabalho ele segue, a gente continua com as reuniões e todo o processo com o qual a gente lida sempre, mas é claro, os contextos são outros, né, e para cada cliente é subjetivo também. Então eu acho que é muito esse papel de sensibilidade, de sensibilização da situação, e a gente conseguir ser o mais personalizável possível na hora de fazer as nossas entregas, né? Não é seguir uma coisa, né, muito engessada, porque nesse momento eu acho que é o que menos se precisa, engessar. Né? A gente precisa abrir as possibilidades para conseguir ter esse respiro, esse desafogo e deixar as coisas mais tranquilas. Eu acho que enquanto comunicação é muito por aí, né? Com os clientes tem sido assim, pelo menos o modo como eu tenho tentado me portar. É por aí. Não, é total. Eu acho que é o primeiro ponto, assim, é a gente acalmar a nossa ansiedade de se colocar a serviço, como eu falei agora há pouco, né? E ouvir. Sem dúvida isso. Eu tenho dois aspectos aqui para trazer para vocês. Na segunda parte da pergunta ali, quando o Josué pergunta se mudou alguma coisa na estratégia, né? Eu queria mostrar essa tela para vocês estão enxergando. Sim. Estão enxergando? Sim? Se não me avisem, tá? Bom, o que acontece? Aqui é muito a nossa visão de olhar para o marketing, para a comunicação e para a operação. Né? A operação está aqui, o negócio está aqui, o marketing e a comunicação estão gerindo aqui no meio, tá? Como eu falei para vocês, abstraiam aí, eu sei que no meio acadêmico é um pouco mais complexa essa questão, mas abstraiam a palavra marketing, pensem que isso aqui é um material de venda, tá? Mas para vocês, o que eu quero que vocês entendam é a essência do que a gente está falando. A estratégia, Josué, mudou muito pouco. Por quê? Porque todo
todo o trabalho de comunicação e marketing, ele é feito em cima da visão dos nossos clientes. A visão, aquela dos norteadores, que tem a missão, a visão, os valores, o propósito. Todo o trabalho que a gente faz, ele não começa na ponta, que é o site, o blog, as redes sociais, assessoria de imprensa, campanha de mídia paga que a gente nem faz, né? A gente, na verdade, explora o máximo possível esses 3 canais aqui, essas 3 mídias, antes de recomendar para um cliente investir em publicidade, mas isso é um outro assunto. Se alguém tiver curiosidade, a gente fala mais depois, mas não é. Mas o grande ponto aqui é, quando a gente tem clareza da visão do negócio, aonde a empresa quer chegar, a gente dificilmente tem que mudar a estratégia. Porque a visão é a essência da estratégia, é o que faz a conexão entre o negócio e a operação. Então, com os nossos clientes, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, tá? De ter clareza da visão, quando a gente faz o planejamento lá naqueles 3 passos que eu comentei com vocês, né? Quando a gente cria o planejamento de cliente, a gente tem essa visão. Vou falar um pouquinho agora, antes de responder o Marcelo, do meu problema enquanto empreendedora, tá? Que como gestora da Tiane, foi alucinante nessa passada. Foi assustador. A gente teve que cortar custo de todos os lados. Não porque os clientes pediram para sair, porque isso foi uma coisa que nos surpreendeu. As empresas querem continuar conosco. Elas estão nos pedindo ajuda. Elas estão vendo valor no nosso trabalho. E eu acho que isso realmente não tem dinheiro no mundo que vá nos pagar por ter esse tipo de reconhecimento, depois de todo o estudo, de toda a dedicação que eu já coloquei, que a Ti, que o Gil, que a equipe coloca junto conosco no trabalho, nada supera, num momento como esse, a gente saber que os clientes querem continuar conosco. São empresas, indústrias, são empresas que já têm alguma dimensão, esperamos que continue assim por um bom tempo, mas isso acontece porque a gente entrega valor para elas. A gente mostra que está junto e a gente mostra que pode fazer, mas até isso acontecer, até a gente conseguir falar com todos os clientes na primeira semana de crise, eu desesperei, assim, eu falei para eles, e aí eu vou sair do ar um pouquinho, eu tô com uma crise de pânico aqui, porque eu comecei a pensar em tudo que ia acontecer. Só que aí eu comecei a me dar conta que se o cliente sai, ou se ele não pode pagar, isso não vai ser só para nós que vai dar problema, vai dar problema para todo mundo. E aí eu até comecei a dizer, eu acho que a palavra venda vai desaparecer. Eu acho que tudo que vai mudar depois que esse mundo virar do jeito que está virando, uma das coisas que vai sumir é a palavra venda. Porque venda é uma coisa que está tão no lugar. Venda é eu chegar e dizer, eu quero que tu compre tal coisa, E não é isso. A gente compra cada vez mais, já vinha comprando com alguns grupos de pessoas e cada vez mais a gente vai comprar porque isso tem a ver com algo que faz sentido para mim naquele momento. E que eu não preciso mostrar para o outro, que é muito mais interiorizado, né? Todo mundo vai ser assim, mas a gente vai chegar nesse nível. Então, assim, o que a gente fez enquanto empresa? Eu peguei, e esse é muito nosso princípio enquanto Otimifica, colocar em prática dentro de casa aquilo que eu quero vender para o cliente. Desde a gestão do negócio, a gente tem uma consultoria de gestão que trabalha conosco desde o primeiro ano, porque tudo aquilo que a gente não sabe fazer, a gente contrata quem saiba. A gente não é polvo, e a gente não quer ser polvo, a gente quer cardume cada vez mais. Eu tenho essa frase no livro e eu uso ela direto. É difícil ser cardume, né, Ti? Às vezes a gente tem que conversar e a gente tenta ter um diálogo muito claro, e é claro que a nossa equipe é pequena, mas para que a gente consiga, de fato, estar alinhado, não só do ponto de vista de trabalho, mas também de objetivo pessoal. Eu comentei isso com o Luciano e trago aqui, Ti, acho que tu não vai ver problema nisso. A gente fala muito sobre a carreira de cada um, e eu para eles, né? Eu não sei se a minha vida inteira eu vou estar na Otimifica. Tomara que sim. Eu construí essa empresa para ser a minha aposentadoria, mas eu não sei se eu vou estar aqui. E a primeira vez que eu falei para a equipe, o pessoal ficou assim, como assim? Eu disse, não sei se eu não vou mudar de ideia amanhã, porque eu quero que as pessoas que trabalhem conosco, seja como parceiro, seja como colaborador, seja do jeito que for, também tenham essa visão de liberdade. E numa das conversas que a gente teve de planejamento de carreira, que a gente tem mesmo sendo pequenininha, a gente coloca toda a cartilha da boa gestão em prática, uma coisa que veio foi essa, primeiro que a Tiane tem essa questão de universidade e tal, de estar dentro da universidade, de pesquisar, de dar aula, e eu sou convidada com muita frequência para participar de aulas também, né? E aí ela disse que ela queria muito poder dar aula. Eu disse, tá, Ti, então peraí, demorou. Primeira oportunidade que tiver, vamos junto, né? E eu acho que esse vamos junto
não é só aqui, não é só na Ultimifica, e eu acho que isso tem que ser com todos nós, né? A gente precisa entender um pouquinho mais do outro para poder entregar o nosso valor. E para mim é por isso que venda vai desaparecer, tá? Eu acho que não vai mais existir venda. Ou a gente tem uma sintonia real. E aí aqui a gente fala, interesse é uma palavra que parece interesseira, né? Mas a gente usa muito isso em RP, sintonia de interesse. Ou a gente sintoniza os interesses real, ou então a gente vai ficar sozinho. A gente vai ficar mais isolado do que a gente, muitos de nós, né, estão aí dentro de casa sozinhos. Então, eu acho que tem todos esses aspectos aí, mas para quem tem negócio, e eu imagino que alguns de vocês aí também tenham, ou tenham família que tem negócio, é muito assustador. A gente precisa realmente de muita empatia, todo mundo, porque de fato, assim, é toda uma realidade que vai mudar, né? Só para trazer aqui o do Marcelo, né? Como o relacionamento pode permear e sustentar a comunicação? Eu acho que tá muito ligado com isso que a Tiane falou, Marcelo. É ouvir. Antes de falar, ouvir. A gente começa as reuniões e aí a gente montou um plano de análise de cenário também, que eu inclusive disponibilizei um pouquinho antes de entrar. Mas a gente fez um material, todos nós, a Ti também contribuiu e tal, para ajudar as empresas a colocar na prática aquilo que a gente usou para analisar os nossos cenários e para que outras empresas também possam pensar, para que elas possam levar em consideração todas as possibilidades de serem felizes com Covid, sem Covid, apesar do Covid, depois do Covid. E isso pode significar a gente ter que se reinventar, sim. Pode significar quebrar, pode significar a gente ter que dar outros rumos, mas a gente não pode encarar isso sozinho. E os clientes a mesma coisa. Então, eu acho que está tudo muito pautado nesse diálogo, nesse ouvir, né? Nessa comunicação ativa. Acho que é isso, né, Ti? Acho que sim, Ari. Acho que estamos bem alinhados. É esse o caminho mesmo e não tem como ser outro agora, né? E assim, os clientes sentem essa vontade e necessidade de compartilhar com a gente e por que não ouvi-los, né, para poder contribuir. É isso. Beleza. O Thiago ele fez uma pergunta e aí ele disse que depois a Ana Mansur acabou respondendo ela. E a Ana Mansur fez um comentário, então, onde ela diz que em vez de venda, vamos ter atendimento de necessidades e interesses mútuos. Então, esse comentário acabou respondendo ali a pergunta do Thiago. O professor João Ramos, ele pergunta quais os impactos mais diretos da Covid na indústria da comunicação. O que mudou a partir de agora? O que muda a partir de agora? Eu acho que a gente vai ter que, de uma vez por todas, entender que a comunicação ela é social e não é por acaso. E que as relações públicas são no plural e públicas, não porque elas têm que ser no singular e privadas. O que eu quero dizer com isso? De novo, eu acho que a gente é muito mais cardume do que polvo. Eu adorei, eu não lembro o nome dele, mas ele comentou aqui no início, vou achar, que ele está fazendo a comunicação porque ele quer ser um profissional completo. Quem foi que disse isso? Logo que a gente entrou, o Giovanni Galão, ele disse, eu estou estudando porque eu quero ser um profissional completo. Isso é maravilhoso, mas a gente ser um profissional completo não significa que a gente pode trabalhar sozinho, a gente tem que unir as valências, né, das coisas que a gente está fazendo. Então, eu acredito, professor João, que o que vai mudar agora é essa consciência de que a gente precisa exercitar real a comunicação social. A gente precisa botar em prática. Eu acho que eu até comentei com o Luciano antes, né, que muita gente reclama, em relações públicas, ninguém entende o que a gente fala, o que para mim é a nossa maior vantagem, porque a gente pode explicar o que a gente quiser sobre tudo que a gente pode fazer, mas enfim. Mas não, porque ninguém entende, porque ninguém valoriza, porque o cliente não quer pagar por relações públicas. Que assim, a gente não tem que ser tão purista, né? Sim, se eu chegasse para muitos clientes que eu fechei projetos muito bacanas, financeiramente muito legais, né? Nos seus momentos lá, não sei se um dia isso vai voltar a acontecer. Se eu chegasse e dissesse que eu estou vendendo relações públicas, ele não ia entender. Ele diz, obrigado, mas eu quero venda. Então, assim, o marketing ele acaba vindo como um coringa para nos ajudar nesse momento no mercado, né? Mas eu acho que a gente não tem que trabalhar sozinho. Eu acho que a grande mudança da comunicação é que a gente vai ter que estar mais próximo, a gente vai ter que complementar as nossas valências. É muito triste quando a gente entra num projeto em parceria com alguma agência, às vezes ainda acontece isso,
E rola uma tentativa de ocultar informação. Poxa, a ética é básica para quem trabalha com relações públicas, sabe? Eu não posso querer ganhar mais do que o outro, né? Eu tenho que analisar as coisas para que faça sentido pro cliente, né? E não é porque a gente é formado na mesma área que a gente é concorrente. Aliás, outra palavra que eu acho que vai desaparecer, concorrente. Eu acho que não vai existir mais isso. A gente realmente vai trabalhar de uma maneira diferente, né? Então é isso, assim, exercitar relações públicas, não é à toa que é relações públicas e não relação pública ou relação privada, né? E a comunicação ser social, né? Não ser individual. Que é muito por aí, assim. Perfeito. O João agradece, então, ali a resposta, né? E diz que tem essa mesma linha de pensamento. Me parece que agora a comunicação deverá ser, mais do que nunca, realmente contextualizada à realidade, às dores das pessoas, né? Eu acho que é bem legal essa perspectiva. Eu acho que é bem como tu falaste ali. A Ana Mansur faz um outro comentário. Ela diz que concorrência é igual a potenciais parceiros. Hoje de tarde a gente fez uma live, a gente tem todas as terças e quintas, às 4 da tarde, ou no meu perfil, agora vai ser no Zoom, né? Ou no meu, porque tá falhando demais, o Insta está muito instável. E a gente fez uma live e a Ana trouxe um comentário muito bacana sobre a questão que ela disse, não é personalização, né? Eu vou citar aqui, Mansur Ana 2020. Não é personalização. A gente está entrando na era da pessoalização, né? E é muito isso dentro daqui o que o João comentou, né? A comunicação deverá ser mais do que nunca contextualizada à realidade, às dores, né? Os desafios até, os desafios. A gente vai ter muitos desafios daqui para frente. Então, como é que eu, enquanto marca, enquanto empresa, enquanto profissional, posso atender a esses desafios, né? Então, deixo aqui registrado, frase da Ana Mansur, não é personalização, não. Personalização já era, é pessoalização. Como é que a gente vai se conectar um a um daqui para frente? Porque vai ser assim. A Ana diz que está autorizado, tá? Então, a Kênia, ela diz que marketing e relações públicas são extremamente alinhados. Marketing, na realidade, poderia até ser um braço das relações públicas, sem menosprezar um outro, mas no sentido de unir, pensar venda e pensar em como comunicar para vender. Essa seria marketing RP puro. Interessante esse comentário. Até, né, Tia, a gente tem esse papo aí, tá agendado para falar com a Denise Avancini há horas, porque essa questão antes, o ovo, a galinha, marketing, o RP, dá pano para manga para caramba. Isso é muito legal, porque essa multiplicidade de visões é que faz a gente ser tão rico em termos de conhecimento, né? Eu entendo o marketing de uma maneira um pouco diferente. Eu entendi isso dentro de um mestrado em marketing que eu fiz, que eu acabei ficando com nível de especialização. Eu não entendia, eu achava que marketing era uma disciplina. Quando, na verdade, o marketing foi a melhor forma, na minha visão, tá? Não estou dizendo que está certa, eu sei que tem outros olhares para isso, mas foi a melhor forma de se organizar o sistema capitalista. Porque o marketing o marketing ele não é quem vende, ele é quem gera demanda. E isso vale para as empresas, isso vale para o mercado, né? O marketing é o que faz a gente se interessar, é o que faz a gente querer, é o que faz a gente muitas vezes até desejar, né? É o que supre as nossas carências psicológicas em diversos aspectos. Então, o marketing ele não gera venda, ele gera demanda. Relações públicas e comunicação abarca alguns desses aspectos, sim, porque a gente está falando aí gerar demanda também. Eu não vou sentir vontade de consumir algo pelo qual eu não tenho simpatia ou empatia de alguma forma até, né? Então, eu preciso de relacionamento, mas não significa que um está dentro do outro. Eu acho que o marketing, ele realmente foi até aqui a forma de organizar. E mais do que foi a forma de organizar, eu entendo que o marketing que a gente pratica não é o marketing, ele é uma disfunção do marketing, porque tudo aquilo que foca no excesso, na opulência, né, não necessariamente é marketing, né? Quando a gente fala em marketing, a gente já imagina a Mercedes-Benz às vezes na frente, né? Uma marca caríssima, luxo, premium, etc. e tal. E marketing é muito mais do que isso, né? Tanto que ele é usado para finalidades sociais e daí para frente. Então, eu entendo que venda, no contexto que a gente está hoje, né, ou até de abril, daqui para frente, eu realmente não sei se a palavra venda vai continuar existindo, mas venda, ela pressupõe uma construção de relacionamento.
E a gente constrói relacionamento com aquilo que a gente tem interesse, né? Que é estimulado de alguma forma para gerar demanda. Mas esse papo de marketing e RP aí, ó, vai longe aí. Se alguém for especialista aí do marketing e quiser trazer uma visão diferente dessa é sempre muito legal ouvir. Mas vai muito por aí, né, Tia? A gente tem falado bastante, a gente tem lido artigos científicos, acadêmicos, faz tempinho agora que a gente não encontra, mas a gente volta e meia busca referências da academia para tentar fazer relações com o nosso trabalho no dia a dia. Não para necessariamente aplicar, né, nos clientes o conhecimento, mas para a gente realmente ter uma visão mais crítica sobre o que a gente quer propor, porque é muito fácil a gente escorregar e propor coisas idiotas, assim, coisas que não fazem nenhum sentido. Ano passado eu julguei um case no top de marketing da DVB, que eu não vou dizer qual é a empresa, mas que eu dei 0 para ele. Era um case de uma grande empresa multinacional que veio tentar me vender que estava trabalhando com sustentabilidade, porque pegou grandes painéis de, não sei, PVC, não sei qual é o nome do material, tá? Daqueles gigantes que ficam nos prédios, no centro de Porto Alegre ali, e que estava transformando aquilo em pochetes para entregar de brinde e em mochilas para crianças carentes com a logo da empresa. Eu achei aquilo aviltante. E eu disse assim, tá, mas para um pouquinho. Tu tá usando a responsabilidade social aí para antes de pensar na campanha, porque se tu tá pensando em sustentabilidade, em responsabilidade social, isso tem que estar na origem do teu trabalho e não no fim, sabe? Porque está no fim, é claro, tirar vantagem disso de alguma maneira, né? Então, é muito louco, assim, mas eu trouxe essa ideia aí, mas não sei se a Ti também tem algum outro ponto aí que ela queira falar da questão de marketing de RP que está mais quentinho dentro dela, eu acho. Isso para mim ainda é uma discussão que a gente precisa ter, porque realmente eu não tenho ainda uma posição muito bem definida em relação ao que mais, né? Marketing, relações públicas e comunicação. Qual é o guarda-chuva disso tudo, né? Eu acho que, assim, os 3 argumentos, as 3 defesas são completamente razoáveis, mas eu ainda preciso estudar um pouquinho mais para conseguir me colocar em relação a isso, até porque eu tinha um pensamento que em uma conversa com a Ari, ela conseguiu dar uma desconstruída no melhor dos sentidos, que me fez refletir atrás, do tipo, não, só um pouquinho, realmente faz sentido, vou pesquisar por outro lado. Mas a gente tem que marcar esse café e em outro momento a gente traz a conclusão. Ou não, né? Enfim. Coisa vai se retroalimentando. Depois a gente compartilha. Exatamente. Antes do Josué, eu acho que a Cris tinha comentado que queria falar, né? A Cris, será que eu me passei aqui? Deluca. Eu acho que sim, a Cris Deluca, não? Eu acho que eu vi ela levantar a mão. Eu acho que ela não está aqui. Ela deve ter caído. Não? Ah, então tá. Não tem problema, não. Eu acho que ela caiu. Não tem problema. O Josué está perguntando, Ari, queria que trouxesse para a gente também uma visão da nossa profissão fora do país. Fazer um comparativo, já que tu fez o mestrado fora. Uhum. Vamos lá. Primeiro que eu adoro essa pergunta, né? Do Ari, como é que é a nossa profissão fora do país? Eu também tinha essa ilusão, né? De que existia o fora do país. A gente resumir o mundo lá fora ao fora, né, daqui do Brasil, é muito minimizar a riqueza cultural de cada país, né? E assim, embora a gente sabe, né, e RP no Brasil tem uma visão mais completa, digamos assim, mais aprofundada. Na maioria dos lugares, ela está muito ligada com lobby ou com assessoria de imprensa. No conceito genérico, né? Na prática, eu não entendo que existe o exterior. Existem culturas diferentes. E até eu mencionei isso hoje, também trago de novo aqui. Tem um cara que eu li, que eu acho maravilhosa a visão dele. Ele fala sobre inteligência cultural. O nome dele é David Livermore. É um autor bem prático, assim, embora tenha uma carga teórica bem grande. E eu acho que é muito isso, assim. A nossa profissão fora do país, ela às vezes é até mais respeitada, mas ela tem algumas práticas que são antagônicas àquilo que a gente considera correto aqui no Brasil, né? E isso também, eu acho que vai ter um nó na cabeça daqui para frente, porque
quando a gente fala de regulamentação, quando a gente fala de jornalista não pode atuar como RP, RP não pode atuar como jornalista, né? Isso pressupõe muito mais uma questão ética, né? Um alinhamento de valores do que propriamente uma, sei lá, uma lei que tem que ter para tu não poder fazer isso ou não poder fazer aquilo, né? Então, eu senti em alguns aspectos as pessoas mais conscientes em outros lugares sobre o poder e o impacto da comunicação do que aqui, né? E a comunicação em todos os âmbitos. Vou te dar um exemplo. Cada vez que tem fim da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial faz mais de um século, né? Terminou em 1919, é isso, né? 14, perdão, 14. 14, eu sempre confundo, enfim, faz mais de um século, tá? O que acontece? Beijo, Ana, querida. O que acontece? Cada vez que tem a celebração de um marco histórico, todos os monumentos que celebram esses marcos históricos, as pessoas vão lá e deixam flor, ou deixam alguma lembrança, ou elas reconhecem aquilo. Elas não esquecem, né? Porque foi tanto sofrimento, foi um período tão longo, e uma coisa que às vezes aqui no Brasil a gente não tem muito, né? Essa percepção, essa vivência, e a própria mídia ressalta e traz de volta e relembra, né? Então, eu acho que tem muito mais clareza para se dizer e para se lidar com as coisas não são relativizadas. E aí isso vale tanto para relações públicas, quanto para comunicação, quanto para o marketing em geral. Eu sinto também que não tem uma divisão tão grande como a gente tem aqui, né, entre jornalistas, publicitários e relações públicas. A sensação que eu tenho é que as coisas são um pouco mais fluidas, não é? E aí aqui, vamos lá, eu falei que não tem exterior, de que país eu estou falando? Países com os quais eu atuei, né? A Inglaterra, né? Na Inglaterra tem os institutos de relações públicas, que são bem fortes e que têm uma visão mais global da profissão. Na França também, o pessoal é bem consciente, né, do trabalho de RP. Nos Estados Unidos, sem dúvida, a minha escola, na verdade, né, de RP, assim, na prática, é americana, porque os primeiros profissionais com os quais eu trabalhei eram profissionais americanos que atuavam como relações públicas, mas não necessariamente formados em RP. Tenho colegas que foram RPs formados também, mas muitos não eram, né? E foram pessoas brilhantes, assim. Algumas das pessoas com quem eu mais aprendi não eram formados necessariamente na área lá. Então, eu acho que passa muito por aí, sabe, Josué? Essa questão cultural é muito de entender o outro, e aí o cultural vai desde a maneira como a gente entrega cartão de visita, que cada lugar é de um jeito. Então, não sei se vocês já tiveram contato com o japonês, mas quando tu entrega um cartão de visita para um japonês, vamos lá, faz de conta que a pessoa entregou aqui, né? Se tu simplesmente pega e diz, então, como é que é? Se tu tira, é um desrespeito do tamanho do universo. Quando um japonês te entrega um cartão de visita, tu tem que segurar ele com as duas mãos, tu tem que ler o cartão de visita. E aí depois tu pode falar com a pessoa. Então, assim, tem alguns lugares que tu tem, né, e algumas culturas que tem um respeito pelo ato de comunicar. Por exemplo, na Inglaterra, eu sou uma pessoa totalmente touch, vocês não estão vendo isso porque eu tô aqui pelo digital, mas eu já toquei o computador várias vezes, tá? Na Inglaterra, se tu vai falar com alguém e diz, e aí, fulano, tudo bom? A pessoa te olha como quem diz assim, quem é que te deu liberdade para invadir o meu espaço pessoal? E aí o mais louco é que a gente aprende isso, e eu também no início estava estranhando. Eu, uma pessoa super touch, super, né, de tá, querida, abraça, beijo e tal. Lá não é assim. E aí tu passa a entender que isso não é frieza dessas pessoas, é cultura. E é uma forma diferente de respeitar a cultura do outro, né? E eu adoro o Edgar Morin, eu sou muito fã dele, tanto que o livro nem é acadêmico, mas eu botei uma citação dele no início, porque eu acho que tudo que ele traz e a maneira como ele aborda, muito pouco se fala sobre as diferenças culturais. A gente fala muito de cultura, muito de exterior, muito de aldeia global, mas a gente não entra no detalhe da empatia com as outras culturas, né? Da mesma maneira que a gente encara coisas como, por exemplo, o vizinho indiano bater na esposa, e isso ser uma coisa meio cultural, e tu não tem nem o que fazer.
e a polícia dizer que não tem muito como intervir, mas vai até lá, tenta dar um toque, e aquela relação segue, porque é uma relação de submissão e tal. Então, é muito difícil. Uma amiga minha que diz, é antropóloga ela diz, fala de diversidade cultural aí, pode falar bastante. Aí vai morar do lado de um vizinho maluco que tem uma relação bizarra, que tem 5 mulheres, e aí tu tá pegado à tua cultura e te achando mais cabeça aberta da história, né? Então, eu acho que tudo isso impacta, né, no entendimento. É isso. Ari, o pessoal já está saindo, então, para as aulas, né? Para as outras aulas, a gente está perdendo um pouco a audiência ali, estamos com 30 pessoas agora na sala. A Larissa vai fazer uma pergunta, eu vou liberar o microfone para ela. E depois eu sorteio o livro. Isso, não, e eu queria pedir para ti, nós temos alguns alunos novos aqui, de primeiro semestre, alunos que estão iniciando o curso, e eu queria te pedir assim, para te dar um recado para eles. Deixa eu abrir o microfone da Larissa aqui. Tá. Larissa, tu já está com o microfone aberto, tá? Depois que eu terminar de falar, tu pode fazer a tua manifestação. Eu queria que tu deixasse um recado, então, para esses alunos que estão entrando no curso de Relações Públicas da Uniriter, e também para todo mundo, na verdade, é um recado geral, assim, do quanto essa profissão, ela é a profissão que nem tu comentou comigo antes, quando estávamos conversando, não mais a profissão do futuro, e sim a profissão do presente, né? O quanto essa profissão hoje pode trazer oportunidade para eles, mercadológicas, de vida, de aprendizado, de experiências, e o quanto ela pode ser enriquecedora, assim, né? Eu acho que às vezes, quando a gente está entrando, a gente não consegue enxergar algumas coisas, quando a gente está saindo do curso, é mais claro, né? Então eu queria que tu deixasse um recado para eles e também para todo mundo, né? Larissa, pode falar aí. Tá bom. Larissa? Oi, tá me escutando? Sim. Oi, Larissa. Estamos. Olá, tudo bem com você? Bom, na verdade, é uma pergunta com um comentário para a vida, assim, na verdade, para o meu TCC. Bom, eu comecei a escrever o meu TCC esse semestre, o meu projeto de TCC, que vai falar sobre a representatividade das mulheres e suas habilidades na profissão de relações públicas no Brasil, mais focado em Porto Alegre. Bom, são 2 perguntas, na verdade. Vocês acreditam que realmente as mulheres, não usar a palavra dominar, mas estão representando a profissão de relações públicas atualmente? Tá. Quer fazer a segunda pergunta já? Tá. E aí, peraí. Se sim, se vocês acreditam, se vocês saberiam me dizer o porquê. Não seria uma resposta correta, mas qual a visão de vocês se a resposta fosse sim? Tá bom. Larissa, eu vou pedir para a Tiane responder primeiro, porque a Tiane estuda questões de gênero já há bastante tempo também, e a gente fala bastante sobre isso e eu ouço muito ela. Então, te passo a palavra aí para responder se tu acha que as mulheres estão representando a profissão de RP e por quê. Perfeito. Uma baita pergunta. E primeiro que o teu tema é ótimo, eu tenho uma simpatia especial por ele, porque eu falei um pouco sobre isso no meu trabalho de conclusão também. E falava sobre questões de gênero e de representatividade, mas a minha seara é mais o campo político, tá? Vou te dizer que dados em pesquisa eu não teria para te dizer, mas vou falar coisas mais de impressão e com base no que eu enxergo, né, nessa perspectiva de representatividade. Eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa considerar quando a gente fala em representatividade. A gente precisa olhar. Eu acho muito delicado porque é subjetivo demais, né? Não é simplesmente a mulher estar num cargo em que seja um cargo de gestão, por exemplo. Vamos pegar a Ari como exemplo, né? Ela é uma relações públicas que representa um cargo importante dentro da formação dela. Agora, se a gente for olhar e pegar um panorama um pouco maior, a gente precisa entender, e são questões importantes de a gente se fazer e perguntas a se fazer, que eu me fazia muito quando eu pesquisava, né, no ano passado sobre isso, para finalizar nas conclusões,
qual é o tipo de pergunta para a gente entender se essa mulher, estando num cargo de trabalho importante dentro, no teu caso, de relações públicas, o quanto ela é levada em consideração. Porque uma coisa é tu ter um mascaramento de uma posição social e outra coisa é tu ter relevância naquilo que tu fala, né, e naquilo que tu faz. E realmente as tuas contribuições dentro do cargo que tu ocupa e da posição que tu ocupa, elas são realmente levadas adiante, né? Então, assim, como eu te disse, eu não tenho dados para te precisar o que eu estou falando, tá? É muito mais num empirismo mesmo. Mas eu acredito que a comunicação, de uma forma bastante especial, a gente tem algumas representações femininas bem importantes, assim, inclusive em termos acadêmicos. Eu tenho muitas mulheres que eu li para fazer meu trabalho de conclusão em aspectos de gênero, como Flávia Biroli, a Célia Pinto, né? São pessoas que têm uma contribuição fortíssima dentro da academia e são pessoas da comunicação. Então, eu acho que sim, né? E o porquê disso, eu acho que talvez seja por a gente ter, em termos quantitativos, muitas mulheres formadas em comunicação. Pode ser que, se a gente for vendo um montante, tem bastante, né? Se a gente for comparar com cursos de exatas, por exemplo, onde a demanda masculina é um pouco maior. Mas eu acho que sim, respondo com alegria, só que sem poder te precisar com dados, né? Mas eu acredito que em relações públicas, de maneira bastante especial, e talvez dentro da nossa bolha também, porque tem que levar isso em consideração, o cenário é otimista. Não sei se eu mais ajudei a te confundir, mas eu acho que sim. Eu sempre tive a impressão, e também é uma impressão, quero conhecer a tua pesquisa quando tu terminar, que em cargos, digamos assim, mais poderosos de comunicação e de RP, eram sempre os homens que estavam, pelo menos na minha trajetória, né? Mas, de fato, tem muitas mulheres em cargos poderosos hoje em dia. Eu lembro da Viviane Manzi na Toyota, tem a Carol lá da Azul também, que é uma super gestora que começou a comunicação da Azul, né, junto com o pessoal lá. Tem muita gente, de fato, né? Então, acho que é muito mais uma... Isso mudou, já tá mudando muito. Mas eu vejo, né, na minha própria trajetória, que isso realmente se modificou bastante. Certo? Muito obrigada pela ajuda. Beleza. Bom, então, eu acho que concluindo ali o que o Luciano me passou, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, mas para o pessoal que está começando, eu tenho a dizer para vocês que quando a gente pensa em RP, a gente pensa em abordagens empáticas, tá? E não se deixem enganar e achar que a publicidade é quem mais atinge pessoas, né? Não é bem assim. Quando a gente tem, de fato, uma abordagem empática, a gente pode ter resultados, né? E eu não estou falando de resultados intangíveis, resultados tangíveis, que mais do que 1 milhão em publicidade. Eu já trabalhei em departamento de marketing de empresas onde, de fato, a gente investia 1 milhão em um anúncio na Veja por semana, tá? E o resultado que a gente tem em ações estratégicas de relações públicas foi muito maior, né? Porque dinheiro a gente não enxerga esse desdobramento, mas né, na publicidade, mas nas relações públicas a gente enxerga. E eu acho que, no fundo, o mundo que a gente vai viver agora, ele nunca foi tão legal, um lugar tão pronto, tão preparado para absorver o nosso conhecimento. E eu até tenho uma frase que circula muito no mercado que diz que o relacionamento é o novo petróleo. Só que eu não sei se é petróleo, sabe? Eu acho que o relacionamento é o novo. O relacionamento vai ser o novo. Mas a gente vai ter que entender diferente o que é esse relacionamento, né? Porque a essência de RP é o que vai ser preciso no mundo. A gente vai ter que ajudar as pessoas, a gente vai ter que construir conexão, a gente vai ter que se ajudar, a gente vai ter que se sintonizar e sintonizar interesses de uma maneira diferente. E a gente vai precisar de muita empatia para conseguir lidar com as coisas daqui para frente. A mesma empatia que eu falei que a gente tem que encarar quando está numa outra cultura, a gente vai precisar na nossa sociedade com o vizinho do lado, de porta, enfim, né? Então, eu entendo que a mensagem para quem está começando é: vocês estão entrando no mercado de RP no melhor momento que vocês poderiam entrar. Né, no momento mais diverso, com mais inclusão, com mais espaço, num mundo onde, apesar de ainda ter, né, que ainda tem muito preconceito, muita discriminação,
isso já está mudando e vai mudar ainda mais. Então, se empoderem do lugar que vocês estão e não desistam, assim, não se deslumbrem com a mídia. A mídia, ela é hoje cada vez mais de todos nós. Quando eu comecei, é isso que eu falei, eu tinha que ter 1 milhão para botar numa Veja e botar um computador lá à venda toda semana, na época que eu trabalhava na Dell, né? Hoje eu não preciso mais disso. Hoje, qualquer um de nós, dependendo do problema que a gente tiver, a gente pode desmontar uma empresa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente continua tendo poder, mas a maneira como a gente lida com esse poder, ela vai ter que ser diferente daqui para frente. Ari, a Laura Koenig, ela é uma dessas alunas que está entrando no curso, tá? Ela está recém entrando e eu acho que o teu diálogo já atraiu ali a curiosidade dela com relação a algumas questões. Ela disse que tem algumas dúvidas sobre o mercado de trabalho. Como funciona? Ele é amplo, tem muitas possibilidades. Sei que corre por aí que é difícil conseguir. Inclusive, eu procuro estágios e a empresa que eu recorri para isso me disse que eles têm poucas vagas sempre. Tá. Olha só, eu antes da Tiane falar um pouquinho sobre isso também, porque ela procurou emprego mais recentemente do que eu, tá? E aí eu queria mostrar para vocês uma coisa no LinkedIn, para a gente desmistificar de uma vez por todas essa história que não tem trabalho de RP. Primeiro, nem sempre vai ser cargo de RP, isso aí tu já deve ter ouvido, Laura. Se tu não ouviu, nem sempre tu vai conseguir um emprego que vai estar escrito lá Relações Públicas, tá? Não vai, não é assim. Mas olha só o que acontece quando a gente. Quando a gente abre, o Marcelo Tavares já conhece, né, professor? Esse meu exemplo aqui. Só um pouquinho que eu botei para compartilhar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E nós vamos abrir aqui o nosso amigo LinkedIn, que quem ainda não tem perfil, eu recomendo. Instagram nesse período aí de corona e vai para o LinkedIn, porque é a rede social de profissionais, é a rede de excelência de profissionais. A gente tem tantas, né? Olha o que acontece quando a gente vem aqui na busca do LinkedIn e coloca relações públicas. Estou digitando aqui, vamos lá, pesquiso. Vou botar só vagas. 564 vagas. Mas eu não estou no Rio de Janeiro. Beleza, então eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu coloco todos os filtros. E eu vou colocar em Porto Alegre. 39 vagas em Porto Alegre. Tá? Aqui, na verdade, é um cadastro de reserva, mas enfim. Vamos lá, que tenha 30 vagas para relações públicas, buscando por relações públicas em Porto Alegre. A gente está num momento, gente, de baixa no mercado. Mas a gente tem que estar de olho sempre. E aqui, inclusive, tem um recurso no LinkedIn, ó, que é alerta de vaga. Quando a gente pode receber um alerta todos os dias, ó, que tem, ou semanalmente, de vagas de relações públicas que estão entrando. Então, a gente tem que aprender a usar melhor os recursos que a gente tem disponíveis, os recursos digitais que a gente tem disponível, porque a gente tem duas formas de olhar para o mundo, tá, Laura? Uma mentalidade de abundância, que tem para todo mundo, e numa mentalidade de escassez, que não tem para todo mundo. O mundo chegou no ponto que chegou porque tem sim para todo mundo. Só que as coisas estão meio mal distribuídas. Então, se tu não encontrar uma vaga como RP, procura uma vaga como analista, assistente, marketing. Abre o teu horizonte, porque tu pode fazer mais do que as disciplinas que tu tem dentro da faculdade. Tá? Então, eu deixo essa dica aí, usem mais o LinkedIn e não vai faltar emprego para ninguém, podem ter certeza. Tiane, o que tu acha? Então, essa coisa de procurar por uma vaga em relação com o nome de relações públicas é bem isso que a Ari falou. Não é uma ideia muito interessante, até porque a gente perde muitas oportunidades por desconhecimento da pessoa que abriu a vaga de que aquilo ali é uma função de relações públicas também. Então, eu acho que é muito um serviço que a gente presta no momento de enxergar uma vaga e dizer, tá dizendo aqui que é para a área de comunicação, daí cita PP e jornal, não cita relações públicas, mas relações públicas, olha para aquela vaga e diz, cara, é isso que eu faço. A pessoa só não sabe ainda, mas eu vou lá como relações públicas e vou dizer que eu estou apto a exercer. Então, acho que é um movimento, de repente, né, contracorrente da nossa parte para conseguir identificar essas vagas e ir nos mostrando pouco a pouco, né, já que a nossa profissão não é tão clara no senso comum, né, sobre o que a gente faz. Mas a gente faz muita coisa que as pessoas não sabem que relações públicas faz. Acho que é por aí. Verdade. Mais uma pergunta ali.
Bem boa essa pergunta, aliás. Spoiler da pergunta aqui. Vamos lá, eu estava abrindo meu microfone aqui. A Alexia está perguntando, então, Ari, teria como desenvolver um pouco esse conceito da prática da escuta ativa em RP e na comunicação? E de maneira nesse momento de quarentena e a necessidade de falar está ligada diretamente com essa escuta ativa? Boa. Vou dar minha opinião, depois da tua, tá? Primeiro eu vou citar um nome de uma pessoa maravilhosa que vocês têm que conhecer, que se chama Brené Brown, tá? A Brené Brown é hoje a melhor pessoa que fala sobre relações humanas numa escala global e midiática. Ela tem um documentário no Netflix também. Ela tem muitos livros, tá? Ela tem uma pesquisa muito sólida, eu recomendo que vocês procurem por ela. Para mim, quando a gente fala de escuta ativa, aprendendo, tá, Alexia? Eu não sou uma expert em escutativa, não. Mas uma das coisas que tem me ajudado, eu acho que a Tiane até sabe escutar melhor do que eu, ela pode te dar dicas melhores. Mas perguntar para o outro, né, perguntar para o outro. Né? Quando a gente bota uma interrogação no final de uma frase, a gente naturalmente está se colocando à disposição de ouvir. Então, é menos ponto final, menos exclamação e mais interrogação. Então, e essa coisa da necessidade das pessoas falarem é porque elas precisam de escuta. Então, escuta, ouve, não ignora, não abstrai, abre um buraco, um espaço no dia, na agenda, para ouvir, faz pergunta, né? Então, como é que tu, eu te pergunto, né? Como é que tu pode escutar mais ativamente as pessoas daqui para frente? E aí tu vai começar a ter as suas respostas também, né? Mas fala a melhor escutadora aí, que é a Tiane. Para mim, a escuta ela tem muito a ver com a não reação. Isso é um desafio, né? A gente ser menos reativo. Eu acho que o que nos faz ser menos ouvinte é a gente ter a necessidade, antes da pessoa terminar de falar, de já ter uma resposta. E às vezes, ou tu não precisa ter uma resposta, ou a resposta ela é dispensável, porque é simplesmente a necessidade de ser ouvido que vem do outro. E vem de sensibilidade, de tu entender qual é a intenção naquela fala. Às vezes, realmente, a pessoa precisa falar, e tu não precisa responder nada, e aquilo ali já vai ser a solução para ela. Alguém que ouviu ativamente, olhando no olho, né, escutou, e entendeu, mesmo que não tenha se reportado. E para mim a reação é um grande prejuízo nessa dinâmica, porque nessa coisa de rebater, a gente perde de absorver o que o outro nos traz e de repente, com uma palavra tu já resolve uma palestra aí de 2 horas que alguém, né, no ótimo sentido, vem e te dá essa confiança de compartilhar suas coisas. Então, para mim, a alteridade, a escutativa, ela tem muito a ver com isso, né, de não reagir. Pensa antes, né, respira um pouco e se for melhor falar, fala, senão o silêncio também, às vezes, é mais compassivo nesse sentido. Acho que é por aí. Muito bom. Show, gurias. Show, guris. Guris e gurias. Legal. Então, Ari, eu acho que dá para te encaminhar aí para a gente fazer o encerramento, né? Tem pessoas que ainda têm que voltar para as aulas aí. E tá bom. Vou sortear o livro. Vou sortear o livro. O que tu ia falar, Lu? Tu ia falar alguma coisa? Foi a Aline, ela disse que adorou, né? E ela disse que estudou programação neurolinguística para entender melhor a comunicação e as pessoas também. Que legal. É isso aí. Muito legal. Muito legal. Aline, tu não estava na aula da Cris De Luca, quando eu fui na aula? Alguém me comentou que estudava neurolinguística. Tinha sido tu. Ah, então era tu mesmo. Tudo bom? Bom te ver de novo aí, virtualmente. Vamos lá. Nós estamos em 26, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu acho que a maneira mais fácil é vocês adivinharem um número de 1 a 30, sei lá, nem precisa ser tanto. Não, tem que ser. Vamos lá. Um número de 1 a 30. Eu vou escrever aqui o número primeiro, e aí eu libero vocês para digitarem aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, deixa eu dizer o número, deixa eu anotar aqui. E aí depois eu mostro. Feito. Já escrevi o número aqui. Podem ser o número de 1 a 30. Não. Não. Tiago Bento. Tá aqui a prova do crime. 26. Tiago, tu faz assim, ó. Me adiciona lá no Instagram, @ArianeFeijó, ou me segue e comenta e me manda depois o teu endereço, que aí eu passo aqui pro Cris, assim que a gente conseguir ir no correio, eu te aviso, vai levar uns diazinhos ainda, mas aí a gente te manda, tá bom?
Gente, mais Muito uma bem. vez, obrigada. Obrigada pela oportunidade, Luciano. Sempre um prazer a gente poder trocar assim com tanta gente legal como vocês, todos esses professores maravilhosos, amigos, né, que eu já considero, Marcelo aí um querido. E obrigada mesmo, contem conosco que a gente puder ajudar vocês nesse momento aí com projetos, com cases, com ideias, com ferramentas, a gente está à disposição, né, Tia? Exatamente. Gente, muito, muito obrigada mesmo. Adorei a experiência. Ari, obrigada pelo convite também. Sempre muito bom estar compartilhando essas coisas aí com a galera. Legal. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, gurias. Muito legal. Acho que essa troca foi sensacional e nós vamos ter que fazer um novo convite para quando esse momento passar aí. Vocês vão fisicamente lá para a gente ter um contato mais humano, né? E não menos importante do que esse foi, tá? Valeu, brigadão. Legal. E Obrigada. faremos contato para as próximas aí. Valeu. Até mais. Show de bola. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Todo mundo, na medida do possível. Legal. Beijo. Tchau, tchau.